Finalmente, meus amigos, agora sim chegamos com tudo. Tomoe tiveram um encontro, Mio teve seu encontro com a Hibiki, os heróis estão se encontrando com as nossas lindíssimas heroínas que estão do lado do Makoto. Mas só, o melhor desse episódio, obviamente, que foi a Tomoe dando aquela surrinha de leve ali, né, aquele espanto de leve no Tomoki, cara. O cara ficou assim, sem entender nada, mesmo depois de ele tentar usar as habilidades dele nela, não funcionou, cara. Pois é. Tudo que rolou no episódio 6 a gente vai conferir aqui. Logicamente, já falei, vou dar mais enfoque nessa parte, até porque na novel foi contado de uma forma um pouco diferente e ocultaram algumas coisas que rolaram nesse episódio com relação a Tomoe, né? Então eu vou explicar tudo pra vocês direitinho. Vamos nessa. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal e família. Começamos o episódio bem, com o Makoto aparecendo mais uma vez pra gente. O Makotinho já tava organizando as coisas dele, principalmente das lojas dele, né? Só que, cara, a gente vai partir direto pra um ponto aqui que não foi mostrado nessa história. Vamos partir pro ponto da Tomoe, indo pra margem de um lago espetacular. Um lago, assim, lindíssimo, cujas águas claras profundas não eram marcadas em nenhum lugar no mapa, tá? Mas ainda assim era um lugar que existia no mundo. Depois do retorno do Makoto lá pra cidade da academia, né, de Rustgard, a Tomoe viajou ainda mais pro norte até o local onde a batalha anterior do mestre dela tinha acontecido, do Makoto. Lá ela começou a refletir sobre vários eventos passados, quando ela começou a compreender a magnitude do ataque que o mestre descreveu como meramente um incômodo, mas que tinha criado aquele lago artificial que agora não fazia parte do mapa, né? Ela não podia conter a alegria de ter visto o poder do Makoto. Então ela chegou inclusive a rolar no chão tanto de rir por conta dessas coisas. A diferença entre as realidades e as palavras do seu mestre, tudo isso enchia ela de um humor incontrolável. Quando ela se acalmou, ela teve uma percepção do lago que mudou um pouquinho, né? Ela começou a conversar com um ex-soldado humano que agora vivia ali na margem desse lago e aprendeu sobre a experiência durante o ataque que custou a perna dele e levou ele a abandonar a vida militar para estabelecer-se ali mesmo, começar a morar ali. Ele descreveu esse ser de luz dourada, não como um herói salvador, mas sim como um juiz divino, que foi apelidado de Diabo. O Makoto foi apelidado de Diabo pelos que testemunharam os seus atos ali de fazer aquela parada toda. E esse relato, inclusive, fez a Tomoe começar a pensar sobre a dualidade do mestre dela, né? Tipo assim, ele literalmente era capaz de eliminar qualquer obstáculo, independente da sua natureza. E por isso ele não era conhecido como um cara, um herói, um cara brabíssimo, né? Mas sim o outro lado dessa parada. Aliás, ele tinha os dois lados. Para uns ele era um baita herói, para outros ele era o cara do mal, o diabo, como ele foi conhecido. A Tomoe então passou a investigar, conversando com alguns habitantes locais ali, coletando histórias, tanto dos humanos quanto dos não humanos lá também, os semi-humanos, e descobriu que, apesar da recente criação do lago, as criaturas poderosas se mantinham à distância dali, provavelmente devido aos resquícios de poder mágico que ficaram do Makoto naquele lugar, para tu ter uma noção. E esse negócio, por sua vez, começou a beneficiar a vida da aldeia mais próxima ali, que agora estava desfrutando da abundância de peixe dentro do lago, porque querendo ou não, peixe foi criado ali. Só que a investigação da Tomoe, ela não revelou muito progresso, muita compreensão com relação ao poder da deusa e a interferência na transmissão de pensamentos aí. Então a Tomoe notou uma certa peculiaridade dos demônios e humanos vivendo juntos na margem do lago, uma coexistência meio que forçada pela devastação do ataque do Makoto, e acabou literalmente cessando o conflito armado. Essa união, que era algo muito improvável de se acontecer, por conta de a gente saber que os demônios e os humanos estavam brigando há muitos por conta de guerra, foi nascida de uma destruição. E isso é engraçado, né? A gente parar pra pensar, é um pouco hilário o Makoto ter feito isso. Pra gente é aquilo, cara, porque assim, o moleque, ele veio pra esse mundo, não era pra ser eliminado pela deusa, né? Cagou pra ele só pelo fato dele ser feio, mas ele é que é o verdadeiro herói. O maluco que tá começando a criar uma utopia ali, fazendo com que dois povos que se odiavam começassem a viver juntos. E entre relatos aí da descrição do diabão, né, tinham vários testemunhos diferentes sobre a aparência dele, levando a Tomoe a questionar a natureza desse ser que fez isso tudo. Decidindo retornar para Azor, então, ela optou por falar com Makoto algumas histórias coletadas, especialmente da caracterização dele como ser demoníaco. Só que a interação acabou levando um treinamento de arco intenso que ele estava tendo, né, durante o qual a Tomoe se sentiu como se estivesse atravessando ali um inferno em vida, tá ligado? Uma experiência marcada tanto pela curiosidade quanto pelo temor do poder que o Makoto possuía. Então ela foi se arrastando exausta e finalmente alcançou a cama dela. Se sentindo um pouco injustiçada, ela começou a reconhecer que eram as consequências das suas próprias ações de ir atrás do Makoto.
As perguntas que ela fez ao seu mestre eram de fato perguntas provocativas, questionando se ele tinha brilhado literalmente nessa batalha, se preferia se vestir de uma maneira mais peculiar com aquele casaco meio azul, meio vermelho, ou se ele tinha lutado nu, tá ligado? Olha as perguntas que ela faz pra ele. Então era compreensível que ele reagisse de uma forma irritada e largasse uma saraivada de flechas nele. No terceiro dia, Tomoe se dirigiu para a margem do Lago Leste lá, que era um local menos frequentado, lamentando pela falta do progresso ali na busca dela e ainda sentindo algumas dores da noite anterior, lógico, provocada pelo rigoroso treino do mestre dela. Então ela decidiu adiar um pouco a investigação subaquática para mais tarde, planejando um retorno para Azora para descansar. Só que quando ela se afastava ali rumo à floresta, a atenção dela foi capturada por múltiplas presenças humanas, algo que fez ela mudar um pouquinho da postura para uma postura mais cautelosa. Apesar de não se preparar para um combate imediato ali, porque a Tomoe não precisaria lutar, ela avaliou a presença das pessoas que se aproximavam dela e notou que eles estavam bem equipados, essas pessoas, e potencialmente preparadas para enfrentar dragões. Lógico, não um dragão verdadeiro igual ela, né? O que fez ela começar a questionar a natureza da presença dela ali. Só que sem baixar a guarda, ela esperou para ver se tinha algum contato direto. Já começou a planejar como se apresentaria dependendo das intenções dessas pessoas, né? É aquilo. Isso aí, ela não é uma pessoa burra, querendo ou não, a Tomoe. Então, entender o que vai acontecer e saber o que vai rolar mais à frente, né, para poder desenrolar a situação é fundamental. Então, quando as presenças finalmente chegaram e saíram da floresta, a Tomoe estava pronta para enfrentar qualquer coisa. Foi aí então que uma voz desconhecida surpreendentemente chamou ela de samurai. Um termo bem familiar para ela, só que inesperado naquele contexto, porque samurais não existiam especificamente ali, né? Samurais existiam nos sonhos do Makoto, e a Tomoe se virou, ficou um pouco intrigada, mas com aquele sorriso, né? Porque ela adorou ser chamada de samurai, pronta para enfrentar um novo desenvolvimento da história, cara. Olha só, isso aí acho que foi o ponto fraco dela. A mulher que apareceu se apresentou como a guardiã de um comerciante, desviando a atenção dos olhares curiosos que sondavam o local. E ela começou a revelar o nome da empresa, Companhia Kuzunoha, uma organização ainda modesta, em certo tamanho, onde servia um mestre em diversas funções, desde guardas até as negociações. Os olhos do homem que estava ali começaram a examinar atentamente o que estava acontecendo e ficaram indignados sobre o uso do pronome antiquado de washi, que ela usou com relação ao Makoto, né? E a aparência dela, de jovem e tal, de mais ou menos uns 20 anos, pô, a Tomoe acabou respondendo para esse homem por sua indelicadeza, perguntando a idade de uma mulher, né? No caso, o Tomoki que falou isso. E acabou de conhecer ela, já tá perguntando. Isso não se faz nem na vida real, já fica de dica, já pega o caderninho aí e já anota. Não se pergunta idade de mulher, rapaz, tá louco? Isso aí é... Depois aí você vai descobrindo. E julgando que ele era claramente mais novo que ela até chamou ele de pirralho nessa hora. Meu irmão, isso aí já desencadeou o ódio no Tomoe, que a gente sabe como é que é. E uma outra mulher que estava com ele ficou observando a Tomoe com certo interesse e falou uma certa crítica aí, né, das maneiras dela de falar, enquanto uma garotinha que estava ao lado deles demonstrava um certo desagrado com esse comentário também. O grupo que chegou ali era composto por um homem e duas mulheres, todos com a compostura de aparência sugerindo nobreza ou a cavalaria, né? Já sabe quem é. Tomoki, a princesa Lily e também a Mora que estavam juntos. A Tomoe, notando esse grupo aí, ficou surpresa quando mencionaram seus equipamentos e tal, e especulou sobre o propósito da visita secreta a Limia. E aí ela percebeu que eles estavam carregando armas mais pesadas do que o normal, o que indicava que era uma missão diferente da própria missão de exploração do lago dela recém-criado. Quando o Tomoki mudou do nada de assunto para as katanas da Tomoe, ela entregou uma das katanas para ele olhar, para ele analisar e tal. O cara era o herói. Só que ela também ficou desapontada com desinteresse pelo trabalho artístico da lâmina, percebendo que mesmo vindo de outro mundo, como o seu mestre, nem todos os visitantes da Terra, né, de outras terras, seriam tão intrigantes quanto o que ela esperava. Ela achou que geral era igual ao Makoto, mas não era. Mas apesar da decepção, a Tomoe permaneceu atenta aos movimentos de comportamento do grupo, se mantendo mais cautelosa diante de todas as suspeitas que começavam a surgir na mente dela. E a Tomoe, ligada ao seu mestre e o Makoto, começou a nutrir uma certa curiosidade pelos heróis, que tinham vindo do mesmo mundo que ele. Só que, vendo o herói de Gritona ali, o Tomoki, a decepção dela foi inevitável, irmão. Qualquer um se decepciona ver esse cara. Em comparação com os aventureiros de Tsuyu, o Tomoki até que se saía bem, só que ainda assim ele ficava muito atrás, por exemplo, da Towa, né? Uma aventureira que já tinha se juntado ao Makoto em algumas outras aventuras. E em termos de poder mágico, o Tomoki não só era inferior ao Makoto, como também inferior a Tomoe. Mesmo antes dela firmar um pacto com o Makoto, ela já era mais forte do que ele, indicando que ela superava ainda mais ele nesse pacto.
A maneira de falar, comportamento do Tomoki, tudo era considerado pela Tomoe como típicos de aventureiros irresponsáveis, comuns, que vêm de qualquer lugar, tá ligado? A situação complicou ainda mais quando o Tomoki tentou desembainhar a espada, porque ele falou, eu consigo usar qualquer espada, não sei o que, tentou desembainhar e não saiu. Aí foi quando ele percebeu que só pessoas específicas, incluindo a Tomoe e o Makoto, ou os artesãos, né, que foram responsáveis pela manutenção das armas, podem fazer esse tipo de coisa, podem desembainhar elas, tá ligado? A katana era um presente que ela recebeu, era um calibre muito superior a protótipos usuais, e isso exigia um certo tratamento especial para manipular ela. A Tomoe ficou particularmente muito surpresa com a falta de etiqueta do Tomoki quando tentou desembainhar a arma sem permissão. Foi quando finalmente a Tomoe recuperou a katana, pegou, e os movimentos dela, ágeis e precisos, já fizeram o Tomoki, mano, tanto quanto a Lily e a Mora também, ficarem assim, perplexos, filho, com a habilidade que foi demonstrada. A Lily especificamente sentiu ali a ausência da Cavaleira Guinébia nesse momento, percebendo quão valioso seria ter uma proteção dela, porque, pô, os caras estavam meio que livre ali, né? E talvez o Tomoki não fosse conseguir lutar, ainda não estava de noite, ele não era imortal. Então, quando a Tomoe chegou e desembainhou a espada, a beleza singular da espada, a construção única dela, a maneira como ela manuseava a espada, tudo contribuiu para um momento muito puro. Todo mundo ficou encantado, todos os observadores ali, o grupo do Tomoki inteiro. A impressão primeira ali era de respeito, admiração, habilidade, tudo de fato que a Tomoe possuía. Então, cada detalhe, desde a bobina do cabo até a proteção da bainha lá, tudo era uma maestria absurda, né, envolvida na criação. A Tomoe, quando percebeu a todo mundo admirando, foi lá, escondeu a katana como se fosse um gesto natural, sugerindo que era hora de se despedir ali, dado o frio que estava se intensificando. E ela estava claramente desinteressada em qualquer tipo de negociação para poder ceder a arma dela, dar a arma para outras pessoas, apesar dos títulos e das ofertas ali apresentadas por todo mundo. E aí foi quando foi revelado o Tomoki falou, eu sou o herói e tô junto com a princesa aqui. Só que isso fedeu nem cheirou pra Tomoe, cara. Fedeu nem cheirou. Ela já sabia quem eles eram e só sorriu de uma forma irônica diante da tentativa deles de usar os seus títulos pra influenciar ela. Fora que o Tomoki tentou usar o poderzinho do olho. A Lily, percebendo a resistência da Tomoe com relação a isso, tentou uma abordagem mais direta, prometendo alguns benefícios, oportunidades em troca da katana. Só que a Tomoe se manteve firme. Ela não quis. Inclusive não se deixou se seduzir por nenhum tipo de oferta, né? Nem para abrir a companhia Kuzunoha lá, lojas em territórios estrangeiros. Ela percebeu as intenções ocultas que a Lily estava tendo, que provavelmente estavam considerando a maneira de explorar as habilidades dos artesãos por trás da katana para os fins próprios deles. Só que a conversa tomou um rumo pessoal quando o Tomoki tentou se afastar do impasse sobre a katana e apelando a Tomoe ali com um pedido de ajuda de uma missão como um herói. Ela falou que os seus ideais e o seu compromisso ali em lutar pelo bem do mundo são muito bons, mas a Tomoe não se deixa convencer por conta disso. Ela observou as verdadeiras intenções por trás das palavras e das ações deles também, e reconhecendo ali o quão superficial ele era, o desejo oculto de poder do Tomoki, cara, cortou ali o mal pela raiz. O encontro terminou sem uma resolução clara. Por exemplo, a Tomoe manteve a posse da katana, deixando claro que não estava interessada em se aliar ao Tomoki e nem nada, ceder para Lily, nem nada. Só que a tensão entre os personagens ali começou a aumentar, não só nas diferenças dos seus objetivos e valores, mas também um abismo entre as verdadeiras habilidades e os desejos ocultos por trás de toda a cortesia e das ofertas feitas. A Mora, que era uma domadora de dragões com a habilidade rara de detectar e usar os dragões, se encontrou diante da Tomoe convencida de que estava diante de um poderoso dragão. A Mora até tentou com todas as suas forças convencer a Tomoe e se juntar a ela, ao seu irmão e tal, acreditando que a força do dragão seria uma adição muito valiosa. Só que a Tomoe, apesar de irradiar uma aura indiscutivelmente dragônica, porque ela é um dragão, negou ser um dragão e desafiou cada suposição da Mora aí, com desdém, ficou zombando, zoando da cara dela. Daí a Tomoe se divertindo, né, tentou tomar a Mora com a sua magia para ganhar controle ali, e rapidinho desmantelou a ilusão de submissão que a Mora estava tentando impor. E isso, cara, marcou pra gente uma diferença muito clara de poder entre as duas. Até a Mora ficou confusa, ficou assustada e se sentiu incapaz, não estava nem conseguindo compreender que tipo de habilidades estavam funcionando contra um ser tão claramente ligado aos dragões ali. Mas no fundo de tudo, cara, a Tomoe ficou frustrada com a situação, pensando no Makoto, o mestre dela, né, na necessidade de obter a permissão antes de tomar qualquer ação drástica, por isso que ela decidiu não atacar. O Makoto mantinha uma certa vigilância cautelosa sobre os heróis, né, uma atitude que a Tomoe reconheceu e parte de uma dinâmica mais complexa do que ela pode imaginar. Mi, o Shiki e os mais próximos do Makoto tentavam navegar
nisso tudo, mas eles nunca entenderam completamente a relação entre o Makoto e os heróis. Se fosse só para eles serem visitantes de outro mundo, a Tomoe e os outros não teriam hesitado em confrontar os heróis recém-chegados, não. Só que, diante daqueles que foram transportados para aquele mundo, ao mesmo tempo que eles, uma certa hesitação começou a aparecer. Enquanto ela ficava pensando sobre essa situação, o Tomoki se interpôs entre ela e a Moura, persistindo em ter uma resposta do convite dela, e aí os olhares sedutores dele começaram a irritar a Tomoe ainda mais, que não se deixava levar pelo charme do herói. Ela tem poder para isso, né? A Tomoe prontamente recusou esse convite de novo e expressou uma lealdade pro mestre dela, que era o Makoto. Então, meu irmão, já que ela tava recusando, o Tomoki já ficou boladão das ideias, pegou a lança dele e foi com um ataque direto pra cima dela. Só que, no mesmo tempo que chegou esse ataque, acertou o Lime, tadinho, o cara não tinha nada a ver com nada, apareceu lá e tomou-lhe uma lançada. Só que primeiro o ataque foi direto no ombro da Tomoe, e ela não demonstrou dor, nem sangue, não teve ferida, se revelando ser só uma ilusão que ele estava seguindo ali, né, a primeira Tomoe. Só que, vendo essas consequências das ações, a ilusão se dissipando na névoa, envolveu a floresta toda e os heróis ficaram perplexos e atordoados diante dessa habilidade em comum. A Lily então percebeu que a intenção por trás dos feitiços da Tomoe e decidiu não se envolver mais com a companhia Kuzunoha ali, reconhecendo a necessidade de compreender melhor essa situação antes de agir. Só que o melhor de tudo é que quem tomou a parada lá, mano, nada com nada, foi o Lime, cara, tadinho do cara. Tomou uma lançada lá que quem teve que curar depois dele foi o Chique, o cara deu uma sofrida, mas ainda assim a Tomoe despistou todo mundo na névoa e meteu o pé. Depois disso, nós temos a entrada da Mio, linda Mio, tava lá catando as algas dela, né, para melhorar na culinária, e veio toda aquela história de que nós tivemos a Hibiki aparecendo, e o cachorrão da Hibiki lá veio mordendo as costas da Mio, ela tacou ele longe e tal, e aí a Mio foi conhecendo a Hibiki, teve uns momentos com ela, né, e aí foi o primeiro encontro realmente deles. Depois vai acontecer mais coisas, ainda temos mais interações, só que sem o Makoto voltar, porque o Makoto ainda não conheceu os dois heróis pessoalmente, ele ainda não voltou de Hostguard nessas interações deles agora. Talvez isso aconteça mais pro episódio, sei lá, 10, 12, possa ser que role, tá? Então, se você quiser continuar acompanhando esses reviews de episódios, manda bala na sua inscrição e ativa esse sininho. A gente ficou por aqui com mais uma análisezinha. E olha, eu quis focar dessa vez num ponto mais importante possível dessa história, que eu achei particularmente mais legal. Mesmo a gente tendo a interação da Mio com a Hibiki também, a gente já falou muito dessa interação agora da Tomoe com o Tomoki, que não foram tantas vezes assim. Então, preferi esse tipo de abordagem. Então, se vocês curtiram, capricha no like e comenta pra caramba aí também. Biras, eu me amarrei. Traz mais vídeos desse estilo, né? Trazendo as coisas mais importantes dos episódios e sempre explicando algumas coisas que não apareceram no episódio pra gente, foram cortadas do anime. Aqui é feito pra complementar, tá? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado por mais um vídeo e eu espero vocês na próxima. Até mais. Valeu!